Chegou a hora da final do primeiro turno do Campeonato Piauiense. O atual campeão Parnaíba vem atrás do bicampeonato. E o Piauí Esporte Clube querendo sair de uma fila que já dura 28 anos. O Campeonato Piauiense em seu primeiro turno foi bem disputado e as vagas finais foram nos últimos jogos. Eu vou conversar agora com o Valteres Arraes, que está aqui ao meu lado esquerdo, e ao meu lado direito, Jota Araújo. Valteres, o Campeonato Piauiense deste ano, como que você definiria ele? Bom, um campeonato que, a princípio, me parecia bem bom, bem legal para o River, que jogou todas as partidas em casa, exceto o jogo contra o Caiçara de Campo Maior. É um jogo que o time riverino deveria ter aproveitado bem o fato de jogar ao lado da torcida, no campo aqui na capital, mas essa chance não aconteceu. Ficou para Piauí e Parnaíba decidir o título. Eu acho que nós vamos ter um grande jogo. O Parnaíba, de qualquer maneira, busca o tricampeonato. É uma história, será histórico para o Parnaíba um tricampeonato seguido. Mas o Piauí Esporte Clube tem a experiência do Moroni como técnico, tem bons jogadores, fez boas contratações. Eu acho que nós temos tudo para ter um grande jogo nesse final de semana entre Parnaíba e Piauí. É jogo decisivo, na minha opinião, não tem favorito. Por não ter favorito, nós temos como técnico do Parnaíba, Fernando Tonê, que no ano passado dirigiu a equipe do Piauí. E o Piauí tinha algo que chamava atenção no ano passado. Os jogadores trabalhavam durante o dia e treinavam à noite. E por pouco não chegou a uma final de campeonato piauiense com o Tonê trabalhando com esses jogadores à base do amador. E do outro lado tinha Paulo Moroni, que foi campeão com o Parnaíba. Como é que você vê o atual campeão hoje na equipe do Piauí e Fernando Tonê, que estava no Piauí agora dirigindo a equipe do Parnaíba? É por isso que eu acredito que há uma igualdade de ações. Porque o Moroni conhece muito bem o Parnaíba e o Toné conhece muito bem o Piauí. Apesar do time rubro-anil ter mudado bastante, mudou algumas peças. O Parnaíba não. Tem muita gente que trabalhou o ano passado com o técnico Moroni, que conhece muito bem o Tubarão. E o Toné conhece também o Piauí, sabe como joga o Piauí. Quer dizer, é um jogo interessante, porque vai juntar experiência do Moroni, experiência do Toné e também a torcida do Tubarão, que vai comparecer sem sombra de dúvidas. O Piauí não deve levar muita gente para Parnaíba, mas, de qualquer maneira, é uma força que surge, está em ascensão o time rubro-anil, então é preciso muito cuidado por parte do Parnaíba para tentar evitar uma surpresa, porque o Piauí já surpreendeu em Barras, pode surpreender em Parnaíba também. Por falar em surpreender e surpresa dentro da competição, o Coriçaba de Floriano. O Coriçaba, para mim, foi uma grata surpresa. Começou mal, perdendo para o Flamengo, num jogo que alguns detalhes que foram reclamados, eu até concordo com a torcida de Floriano, mas a partir dali o time se equilibrou, conseguiu empates contra o River, conseguiu vencer o Parnaíba, quer dizer, fez um primeiro turno que tem tudo para a gente acreditar que com o trabalho do Vanil, já conhecendo o plantel, preenchendo algumas lacunas, algumas vagas que tem no time de Floriano, ele possa fazer um segundo turno bem melhor e com a certeza de uma coisa, vai fazer bons jogos em casa, tem uma chance de crescer muito ainda o time do Coriçaba de Floriano. Beleza, então, que já no assunto segundo turno, eu quero saber aqui do Jota Araújo. Essa decisão, o Tubarão contra o Rato, o Parnaíba que vem atrás de um bicampeonato, contra um Piauí que quer sair de uma fila. O que é que nós podemos esperar dessa final, capital contra o interior? Pode esperar um confronto de duas equipes que se conhecem muito bem. Como o Walter usou muito bem, o Parnaíba foi comandado pelo Moroni, hoje foi comandado pelo Tonê e vice-versa. O Piauí era comandado pelo Tonê e agora pelo Paulo Moroni. O que pode chamar a atenção é que são duas equipes que esperam um momento de definição do adversário, do ataque final. Qualquer descuido, tanto do Parnaíba como do Piauí amanhã, no final de semana, pode ser preponderante para a decisão. Ou seja, um ataque do Parnaíba com o Fabinho, Felipe Rafael, do Rafael Freitas, o Fabiano do lado do Piauí, pode fazer diferença em um fator, um jogo preponderante que é o do contra-ataque. Ou seja, o jogo desse final de semana promete muito por isso. E as defesas também tem que ter cuidado, o Eridon e o Eduardo Júnior pelo lado do Piauí, como o Juma Bahia, o Léo Araújo com o Wesley pelo Parnaíba. São ataques rápidos que podem causar perigo, causar aflições às defesas adversárias. Vou fazer a pergunta que eu valer para os dois aqui. O técnico Paulo Ricardo Moroni é um técnico estrategista. O Parnaíba joga por 2 empates, no tempo normal e, claro, na prorrogação. Se o Piauí fizer primeiro, perde o jogo ou o Moroni leva até o final? Vai esperar um momento certo para atacar, para tentar fazer o segundo gol, para ir encaminhar o título. Mas se tratando de um Parnaíba como o Fernando Tonê, que fez a mesma coisa contra o Flamengo na semifinal, esperou o momento certo para atacar no segundo tempo, conseguiu 2 gols, eu acredito em um jogo aberto. Mas se o Moroni fizer logo 1-0 nos minutos iniciais, vai esperar o contra-ataque, eu acredito que ele possa sair com o título sim. E aí, Valteres?
Olha, o Moroni já provou que tem um time de reação. Provou no jogo contra o Barras. Estava perdendo de 1-0, empatou, foi para a prorrogação e conseguiu uma vitória até certo ponto elástica, 3-1, fazendo 2 gols na prorrogação. Contra o River, você lembra bem, contra o River, o Piauí fez 2-0, o River fez 3-2, virou, faltava 1 minuto. Aliás, o tempo regulamentar já tinha passado. Estava por conta da arbitragem. O Piauí reagiu e fez o gol de empate. Então, nada, um time que tem à frente o técnico como o Moroni e que tem jogadores rápidos como tem o Enxuga Rápido, a gente não pode dizer que Parnaíba fez 1-0, está garantido o resultado. É preciso muito cuidado, porque o Moroni é estrategista e sabe a hora certa de atacar, sabe a hora certa de se defender e, quem sabe, de arrancar o título lá no litoral. Foi acertada a estratégia de Moroni trazer 4 jogadores do Parnaíba, entre eles o Eridon. Com certeza, porque para conhecer a espinha dorsal dele, para os jogadores de confiança dele, tanto o Eduardo, o Júnior também, o Marcos Gasolina também se encaixa nesse perfil, para a imagem e semelhança do Moroni no perfil tático, foi fundamental sim, porque a zaga do Piauí anteriormente tinha o Thiago Campeiro, tinha o Rafael Negão, mas não tinha a mesma pujança com os 3 zagueiros que o Moroni trouxe. Então, para ter a imagem e semelhança dele, foi oportuno de se trazer os 3 jogadores, tanto o Eridon, como o Marcos Gasolina, como o Eduardo Júnior. Tá certo. Esse aqui é o J. Araújo, novo na imprensa esportiva. Agora eu vou para a experiência aqui do Walter Arraes. A decisão entre Parnaíba e Piauí vai dar direito à Copa do Nordeste. Claro, você já cobriu o Nordestão, que antes existia, o verdadeiro Campeonato Brasileiro. Nós estaremos bem representados com Piauí ou Parnaíba conquistando essa vaga no final de semana? Olha, eu não tenho dúvida que Parnaíba, River, Flamengo, qualquer um que vá para a Copa Nordeste estará representando bem o Piauí. Agora é preciso mudar o pensamento. Tem que mudar o trabalho. Com o que nós temos hoje, não dá para competir numa Copa Nordeste. É preciso contratação, tanto do Parnaíba como do Piauí. A equipe, ou as 2 equipes que foram representar o nosso estado, tem que ter um cuidado para isso. Tem que fazer contratações, pré-temporada, porque a Copa Nordeste está aí mostrando, tem clubes fortes, Ceará, Sport, Santa Cruz, Bahia, Vitória, Sergipe, todas as equipes disputando em pé de igualdade. Não é a hora da gente participar pela primeira vez da competição, desde que tiraram a gente da região norte, botaram agora no Nordeste, a gente não pode também fraquejar. Então, é preciso muito cuidado, é preciso contratação e, acima de tudo, compromisso e atitude. Beleza. Ou em relação ao Nordestão, o Voteres falou tudo. Campeonato Brasileiro. Ou Parnaíba ou Piauí estarão na final do Campeonato Piauiense deste ano. E o campeão piauiense já tem vaga assegurada na Série D. Nesse ponto, você já tem experiência no Campeonato Brasileiro. Estaremos bem representados ou temos que fazer como o Voteres disse, tem que contratar, porque há time para o estadual, mas também tem que ter um time para o nacional. Tem que contratar, principalmente porque vai haver que eu acho um momento ingrato, que vai ter a paralisação para a Copa do Mundo. Esse é o momento mais complicado para se manter um elenco. Tem que se contratar, fazer uma procura minuciosa de reforços para que possa se encaixar para uma Série D do Campeonato Brasileiro. Para partir daí, sairmos da D, para irmos para uma C, fazer um planejamento melhor, como a Copa do Nordeste também, com a Copa do Brasil, ou para em 2015, quem sabe, por que não disputarmos a Série C? Com um planejamento, um plano mais ousado de nossos dirigentes, que eu até concordo e assino embaixo com o Valteres, é necessário fazer sim um planejamento a curto, médio e longo prazo, para que a gente possa, no final do ano, os clubes que vão para a Copa do Nordeste, o clube que, se Deus quiser, subir da D para C, fazer uma boa disputa no cenário nacional. Eu tenho a seguinte opinião, Voteres. Falta planejamento e vou até uma mais além, um pouquinho de compromisso dos nossos dirigentes. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você, o campeonato de sub-20 vai começar. Aí eu lhe pergunto, a boa vontade do Cesarino é nota 10, mas para que vale o campeonato sub-20 da nossa federação? Passou o campeonato, as equipes se desmontam, quem vai para São Paulo vai. Você lembra que o time do Barras foi campeão em 2012 e foi para São Paulo com um time completamente diferente do que disputou. Então, a Federação Piauiense, eu acho que tem que ter agora um cuidado muito grande para que os clubes mantenham os seus elencos que disputam o sub-18, o sub-20, o sub-14, qualquer que seja a categoria. Porque senão dissolve a equipe e quando for começar o ano que vem, junta todo mundo, pega todo mundo, bota dentro de campo, aí ninguém sabe o que vai acontecer. Quer dizer, não tem um trabalho planejado, um trabalho com fundamento para que você tenha no ano seguinte uma equipe capaz de competir. E hoje eu costumo falar durante o programa de rádio, na Rádio Antares, que tem o Flamengo, mas é o Flamengo do Seu Raimundo.
Porque nós sabemos do esforço que o São Raimundo segura o Flamengo durante o ano todo, disputando vários campeonatos de bairros. E quando chega na competição nacional, a nível estadual para ir para a Copa São Paulo, é o esforço do São Raimundo. Ele não termina a equipe porque ele segura. Mas aí o Piauí não tem, o River Atlético Clube, que hoje é considerado uma das maiores estruturas, também não tem, isso faz falta. Mas eu já vi seu Raimundo ser campeão piauiense e não ser incluído nem na delegação que foi para São Paulo. Quer dizer, falta um pensamento positivo, real, do nosso dirigente. Fez a competição, junta todo mundo, arruma condição para que o atleta continue treinando, para que no ano seguinte ele tenha uma base. E para que no ano seguinte ele tenha uma base, inclusive, para o time profissional. Mas a gente não tem essa continuidade no futebol do Piauí, o que é lamentável. Tá certo. O Campeonato Piauiense vem aí no seu segundo turno. O nosso tema agora é segundo turno do Campeonato Piauiense. Vamos imaginar que o Parnaíba não conquiste o título, ou até mesmo o Piauí. Um dos dois vai ter que perder o título. Uma outra competição, onde Flamengo, River vão ter que brigar pela essa única vaga da Copa do Nordeste? O verdadeiro vai ser na base do salve se quem puder o segundo turno. Isso daí, caso o Piauí e o Parnaíba não ganhem o retorno, vão ter que partir com tudo contra River, contra o Flamengo, contra o próprio Coriçaba, que surpreendeu no primeiro turno, perdeu por um detalhe, questão de detalhes, a classificação na última rodada, também com o Barras também, que foi o líder da fase classificatória, perdeu em casa a semifinal. É um campeonato mais difícil, o segundo turno, porque vai ser um outro campeonato, a emoção vai ser maior dificuldade, porque no primeiro turno, 6 clubes lutaram de forma direta até a última rodada pela classificação. Não se pode menosprezar 4 de julho e Caiçara, apesar das dificuldades que essas duas equipes têm. O Caiçara de manter o elenco, trouxe o Péricles Veloso agora para comandar a equipe. O 4 de julho vai na base da fase das tripas coração para disputar o retorno. Eu não descarto um campeonato segundo turno mais acirrado, mais emocionante, com o time que não ganhar o primeiro turno contra River e Flamengo vai ser mais acirrado, vai ser mais difícil o retorno. É aquela velha história, Vateres. E agora? O que vamos fazer com o segundo turno, já que resta apenas uma vaga? E River e Flamengo gostariam de estar na Copa do Nordeste, gostariam de estar na Copa do Brasil. Mas aquela história, faltou planejamento, faltou atitude no primeiro turno. Então tem que pagar por isso. Então vamos ver. É detalhe, vão brigar, mas quem sabe o Parnaíba pode ganhar o segundo turno, o próprio Piauí, e o campeonato acabar aí. Então você tem que planejar para um campeonato todo e não só para um turno, né? E vai lembrar que a próxima rodada, a primeira do segundo turno, é Flamengo e Coriçaba aqui em Teresina, Parnaíba e River, 4 de julho e Barras. E dia 27, partida isolada, fechando a primeira rodada do segundo turno, em Campo Maior, já no Deusdete de Melo, Caiçara e Piauí. O jogo que chama a atenção, Valteres, pela torcida, Parnaíba e River. Não pelo jogo, mas pelo que aconteceu com a torcida do Parnaíba aqui no primeiro turno. Eu acredito que deva reinar a paz. Eu acho que não é bom essa briga entre riverinos e azulinos continuar. Agora, é importante pelo jogo e pela situação do River. O River tem que ser com resultado positivo, porque ele vai ter que jogar depois em Barras, ele vai ter que jogar depois em Piripiri, ele vai ter que jogar também na cidade de Floriano. Então, o River está jogando uma cartada perigosa e decisiva. Mesma opinião, Jota? Concordo, principalmente porque, diferentemente do River, o Flamengo, que viajou no turno, só vai fazer 2 viagens. Só vai a Barras e só vai a Parnaíba. Só vão jogar 2 fora de casa e o restante aqui em Teresina. E também, diga-se de passagem, o Evair também conta muito com essa vitória na estreia do retorno. Porque cada jogo nesse segundo turno é um degrau a mais para quem sabe se pensar em uma permanência no cargo. Porque dependendo do resultado do que aconteceu em Parnaíba, o futuro do Evair na equipe tricolor também beira ou ao sucesso pela permanência ou ao fracasso em caso de saída. Pois não, Vateres? Não, eu também acredito. Eu acredito nisso. Eu acho que por isso o torcedor também tem que prestigiar, tem que dar sua força, tanto a do River quanto a do Flamengo, porque eles precisam. Aliás, o nosso futebol precisa do apoio do torcedor. Porque com o torcedor, no campo, nós vamos ter grandes equipes, esperamos que sim. Vamos ter grandes jogos nesse campeonato. Beleza, só para finalizarmos, agradecer aqui a você, Valteres. Eu queria 2 respostas suas. Primeiro, Sociedade Esportiva de Picos, futebol feminino na Copa do Brasil. Foi além do que você esperava? Nota 10. Todo homem, todo cidadão, todo ser tem o seu limite. E o time de Picos, eu acho que pode ir muito mais à frente ainda. Mas eu acho que já chegou num local que a gente tem que bater palma, tem que abrir o estátua, construir uma estátua em frente ao estádio Ovidio Nunes
e bater palmas para essas meninas, que elas foram valorosas e engrandeceram o futebol feminino do Piauí, que hoje é poderoso. Nós temos o Tiradentes, que é respeitado, temos o Picos, então, lá fora, quando se fala em futebol feminino do Piauí, existe respeito. E público também. Só para finalizar, de verdade agora, Volteres, Parnaíba e Piauí. Sabemos que não tem favorito, mas quem você acha que leva esse título? O Parnaíba joga em casa. Eu acho que pelo fator de jogar em casa, ele pode até nos parecer favorito. Mas o Piauí, como eu já disse, é um time jovem, rápido, bem treinado, um técnico que conhece muito bem o Parnaíba. Eu não acredito em favoritismo. É um jogo que vai ser decidido nos detalhes. Beleza, obrigado, Volteres. Um abraço, Cid, obrigado a todos. Tá certo. Jotinha, tem aí decisão. Primeiro fala da Sociedade Esportiva de Picos, na sua opinião, jovem do Rádio Piauiense. Muito louvável a campanha da CEP, por tudo que o time de Picos fez na competição, ganhou a Copa Piauí de forma incontestável, fez uma excelente Copa do Brasil, eliminando adversários fortes como o Duque de Caxias, já teve uma Copa do Brasil como campeã, a SMAC do Pará também, o Comercial do Mato Grosso do Sul, a Ferroviária no caminho, mas já engrandeceu e muito. E o Tiradentes, como o Walter ensinou muito bem, no Campeonato Brasileiro, não é à toa que nós estamos entre as 15 melhores equipes do futebol brasileiro na categoria feminina. No clássico e decisivo do primeiro turno em Parnaíba, 5 horas do sábado no Verdinho. Quem leva melhor, Parnaíba ou Piauí? Quem vai carimbar o passaporte para a primeira vaga da Copa do Nordeste? Jogo sem favorito, jogo que vai ser decidido nos detalhes. O jogo, Parnaíba, por jogar em casa, conhece bem os atalhos do Verdinho, conhece muito bem como jogar no Liceu Arco Verde, no sábado à tarde, a torcida a seu favor. E aí, claro, vai ter o torcedor dele de forma reduzida, mas vai o torcedor do Enxuga Rato. É jogo para ser decidido aos 45, 46 do segundo tempo. Quem souber aproveitar melhor os detalhes, os atalhos finais, leva o título. Eu não vou arriscar favorito, muita gente vai dizer que eu estou em cima do muro, não estou. Porque é um jogo que são dois técnicos estrategistas, como o Tonê, como o Paulo Moroni. É jogo para ser decidido nos detalhes. Jota, muito obrigado por essa participação no nosso programa. O Jota Araújo, que faz parte da Rádio Difusora de Teresina. Obrigado por mais um debate. Claro, você ao lado de Volteres Arraes. Eu que agradeço, Sidney, o convite. Um abraço a você, a todos. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo também na Rede Mundial de Computadores. Sucesso a todos. Torcedor, seu lugar é no estádio, seja no Verdinho, seja no Lindolfo Monteiro, no Tiberão, no Juca Fortes, na Arena Itacoatiara, no Deusete de Melo. Seu lugar é no estádio. Você tem que ser o 12º jogador da sua equipe, incentivando do começo ao fim, incentivando, acima de tudo. Criticar, depois do jogo pode até que ser mais, incentivando os 90 minutos, você que é o 12º jogador do seu time. Beleza? Então, esse foi o nosso bate-papo sobre o futebol piauiense. Tem final de Campeonato Piauiense no primeiro turno. Tem Parnaíba e Piauí, 5 horas da tarde no Estádio Verdinho, jogo que acontece no sábado. Os gols e os melhores momentos você acompanha na TV Antena 10 e a narração completa aqui na Rádio Antares, a rádio que escuta você. Eu sou Sidney Santos e com apoio técnico e imagem de Gustavo Maciel, eu desejo a todos um grande abraço e um obrigado.